Professor, a gente vai iniciar. Só um minutinho. Estamos na tela, professor. Ok. Boa tarde, galera. Estão me vendo? Estão tudo bem? Espero que todo mundo esteja em paz, tranquilo, se cuidando, fazendo o melhor para si, para a sua família, né, para os amigos, para que a gente fique bem, tá bom? Gente, aqui no nosso cenário, né, como a Gil falou agora há pouco, eu escrevi aqui uma mensagem. Espero que todo mundo consiga ver. Uma frasezinha bem curta, né, mas para nos estimular não só a manter a confiança, a tranquilidade, mas também para fazer com que a gente entenda que esse é o momento, né? Então, aqui do lado está escrito: fé vai passar. Fé vai passar. Então, a gente tem que ficar tranquilo, ouvir as orientações, aquilo que vai ser o melhor para a gente, é lógico, né, para a gente ficar bem. E entender também que esse é o momento, né, galera? A gente está com muita saudade da aula presencial, pode ter certeza disso, né? O contato aqui não é a mesma coisa, certo? A gente precisa ver, se aproximar, estar junto, né? Essa galera aí vai estar cumprindo as orientações, vai todo mundo ficar bem, vai todo mundo estar bem, para que daqui a uns dias, em breve, se Deus quiser, isso vai passar e a gente volta a se ver de pertinho. Tá bom, gente? Tudo beleza, tudo em paz, tudo que seja cheio de graça, né? A vida de cada um de vocês, tá? Pessoal, olha só, a gente preparou uma aula para vocês para dar alguma orientação, né? Para você poder se situar para a atividade que vocês vão receber já para essa próxima semana, tá bom? Então, o tema da nossa aula é narrativas sagradas. Eu vou pedir a Ju para poder passar, vou aproveitar e perguntar se está ok, se está me ouvindo direitinho. Pronto, professor, o slide já está para os meninos e a gente está te ouvindo super bem, tá? Aí, no caso, a passagem do slide, você pode fazer aí. Tá bom, o então, áudio está ok, Evaldo, está ótimo. Valeu, Simone, obrigado, gente. Olha só, galera, vocês estão vendo aí, né, o nosso tema, narrativas sagradas, né? A gente vai apresentar um índice, né? São poucos slides, não é um material muito extenso, para a gente poder se situar e a gente absorver bem, tá certo? Então, olha só, o que é que nós vamos tratar? Tá chegando aí para vocês? Tá passando? Não. Não? Peraí. Ainda está na narrativa sagrada, na abertura. Peraí, galera. Passa na seta, professor, que eu acho que vai ficar mais fácil no teclado. Sim. Ok, valeu, Ju. Isso aqui é assessoria, meu povo. Pronto. E, gente, olha só. Aí o nosso índice, tá? A gente vai tratar nessa aula, nesse tempinho, que são narrativas sagradas. E aí, dentro dessa expectativa, né, a gente vai falar sobre narrativas, narrativa oral e narrativa escrita, né? Os próprios termos, com certeza, já dá orientação para vocês do que seja, né? E aí a gente também vai responder um outro questionamento, o que as narrativas sagradas não são, tá? Entender também o significado delas, né? O que são essas narrativas. E depois a gente vai fechar aí lembrando de uma narrativa ou um texto bem especial para a vida da gente, tá beleza? Então, olha só, o que são narrativas sagradas? Quando a gente começa a ver, pelo menos eu, quando eu ouço o termo, né, narrativas sagradas, eu fico pensando, por que não se escreve textos sagrados ou escritos sagrados? Porque não são apenas escritos, são narrativas transmitidas de maneira oral, pela fala, e também de maneira escrita. Olha só, as narrativas sagradas são histórias que têm uma relação com o transcendente. A gente usa aqui o termo transcendente, né? A gente já falou na aula, e não o termo Deus. Para a gente, para a grande maioria, né, de nós que temos uma fé cristã, a gente entende como Deus, mas algumas religiões não entendem esse transcendente como sendo um Deus, né, específico, pessoal e tal. Então a gente usa o termo transcendente. Então, são histórias que têm uma relação com o transcendente
que procuram dar sentido e propósito ao ouvinte ou leitor. Por quê? Porque a narrativa, ela tanto pode ser oral como pode ser escrita, né? Como a gente já falou, certo? Então, se a gente falar de narrativas, a gente fala de histórias. Mas se a gente fala de narrativas sagradas, a gente vai falar de algo no sentido espiritual, algo que esteja ligado a esse transcendente, a esse que vai além. E como nós falamos, né, para a gente é um Deus pessoal, Pai de Jesus Cristo. Okay? A narrativa oral, galera, olha só. Podemos dizer que foi o primeiro estágio das narrativas sagradas. Porque os textos sagrados, inclusive os textos bíblicos, antes de serem escritos, eles foram sendo transmitidos, né? Há uma orientação teológica que diz que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que os acontecimentos, né, que Moisés ele narra, eles aconteceram muito antes dele, né? Gênesis, Abraão foram centenas de anos, ou melhor, Adão, Abraão foram centenas de anos antes de Moisés, certo? Então, como é que Moisés recebeu essas informações? Além da inspiração divina, ele também ouviu aquilo que foi transmitido de geração a geração. E aí a gente tem 2 imagens, né? Uma imagem da cultura africana, eles são experts, né? Muito forte essa questão da oralidade, da transmissão oral, da mensagem, dos textos, das histórias, né? E tudo mais, certo? E a gente tem também uma imagem aí de Jesus ensinando. Aí uma coisa que me chamou a atenção quando eu olhei para essa imagem é porque algo que foi primeiro transmitido oralmente, por Jesus falando, aí ensinando ao povo, né? Posteriormente se tornou um material escrito, tá? Então, narrativa oral é aquilo que é transmitido pela fala, né? Que as pessoas transmitiram de maneira originária, digamos assim, ok? E a narrativa escrita, galera? São as histórias que inicialmente foram narradas apenas oralmente. Elas foram também transformadas em textos escritos e posteriormente impressos e até digitalizados, certo? Então, a narrativa escrita é um material que a gente tem escrito, que a gente pode pegar, como é o caso da Bíblia, como é o caso de um texto bíblico ou de uma outra tradição religiosa que está ali no celular, ou um outro livro, né, que a gente também tem contato. Tá? Aqui em casa eu tenho, por exemplo, a Torá, que é um livro sagrado dos judeus, né, que é uma parte da Bíblia, né, Antigo Testamento, e eu tenho também algumas Bíblias, certo? Então, a narrativa escrita é aquilo que era antes só transmitido oralmente e depois se transformou em livro, né? A gente tem algumas imagens aí de um pergaminho, que foi uma das primeiras formas de escrita, né? Pergaminho, papiro, ostracas, vários materiais que eles utilizavam para poder escrever o texto sagrado. Mas a gente tem aí 3 estágios, né, da narrativa escrita, tá? O pergaminho, depois o texto impresso, né? Tem uma moça lendo aí que vocês estão vendo, e depois essa imagem que não tem necessariamente um texto, mas que se refere exatamente ao material que a gente tem no celular, né? Eu coloquei essa imagem aí, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas está assim, ó. Não estou certo se ele está lendo a Bíblia no celular ou se ele está vendo o Facebook, né? Essa imagem, galera, se remete exatamente a alguns preconceitos que muita gente tem quando se trata de ler a Bíblia lá na igreja, né, com o celular. Muita gente não leva a Bíblia, né, costume antigo de alguns grupos religiosos, hoje em dia leva o celular e na hora lá da mensagem, da leitura, abre o celular ali na Bíblia e lê. Mas algumas pessoas ainda olham com certo preconceito, né? Mas fizeram isso também com o pergaminho, fizeram isso também com o texto escrito, né? E estão fazendo também com as mídias digitais, simplesmente por uma questão de costume, né? Mas muita gente já está se adaptando, certo? Então, narrativa escrita é aquilo que é registrado, né? E no nosso caso aqui, de várias formas, tá beleza? Ok? Gente, ó, qualquer dúvida, vai anotando, vai perguntando aí no chat, que a Ju e a Simone estão acompanhando para a gente poder depois responder, tá bom? Pessoal, mas tem uma outra questão, olha só. A gente já falou que as narrativas sagradas são histórias relacionadas ao transcendente que produzem um sentido para a vida da gente, né? Para a vida da pessoa que lê ou que ouve. Mas é importante a gente também entender o que as narrativas sagradas não são, tá? Vocês vão saber por quê aí a partir dos pontos. Olha só, as narrativas sagradas, elas não são tratados científicos, certo?
elas não foram escritas, gente, para poder responder todos aqueles questionamentos que a ciência procura responder hoje, tá? Eu sei que fica muita lacuna, né, muita dúvida. Às vezes nas aulas o pessoal pergunta, professor, e para onde Caim foi, depois que ele saiu da presença de Deus e tal, do lugar onde ele estava, como é que ele encontrou, como é que fez uma cidade, quem era que estava lá. Então, essas questões a gente pesquisa, procura, estuda, a gente tem até algumas pistas, né? Mas não está ali no texto sagrado porque não é propósito do texto, né, noticiar tudo. Professor, a ciência está certa, a Bíblia está certa e tal. Gente, um texto sagrado, né, uma história sagrada, ela não foi escrita para responder todos os questionamentos. A ciência tem esse papel, a ciência tem esse propósito. Foi escrito para nos dar um sentido, né? A narrativa sagrada foi escrita para nos dar um sentido, para nos dar um direcionamento, para fazer com que a gente entenda que há algo além da nossa vida, né? Que a história que a gente vivencia hoje, ela tem um propósito, que a vida da gente tem um propósito, que esse momento, né, vai passar, a gente tem que observar, tem que confiar, tem que manter a fé, certo? Então, as narrativas sagradas, elas vão trazendo esse propósito para a gente. Mas olha só, as narrativas sagradas não são noticiários. E aí, como eu falei, né, ela não vai ter todos os detalhes ali da história de Caim, ou dos detalhes da vida de Abraão, né? Ou da própria vida de Jesus, né? Há muitas especulações e tal, por exemplo, sobre a infância de Jesus, né? Alguns textos que são considerados não canônicos, né, pela Igreja, que narra também esses momentos da vida de Jesus, mas o texto sagrado em si, que foi compilado ali, que foi condensado num livro único, né, não responde a essas questões. A gente quase não vê nada sobre a vida de Jesus, né, a infância, aliás, sobre a infância de Jesus. Por quê? Porque o propósito dos evangelhos, né, o propósito de Mateus, Marcos, Lucas e João, foi exatamente anunciar uma história de salvação, né? Foi exatamente trazer esperança para a vida da gente, tá? E a gente está mencionando muito aqui, gente, a literatura cristã, né, as narrativas cristãs, mas acontece da mesma maneira em outras narrativas também religiosas, né, em outras narrativas sagradas também. A gente está mencionando estas porque eu acho que fica mais próximo da maioria, né? São histórias que a gente conhece mais, tá bom? Então, as narrativas sagradas, galera, também não são narrativas ahistóricas. O que é que isso quer dizer? Elas não estão alheias à história, tá? Elas foram escritas numa língua, né? Elas foram escritas num período. Então, de repente, quando você vê algo ali, né, num texto sagrado, e vai querer, por exemplo, explicar à luz da nossa realidade, né? Às vezes complica um pouco, tá? Por quê? Porque a narrativa sagrada ela foi escrita dentro de um período histórico, certo? Dentro de um determinado dado histórico, dentro de uma comunidade também. E essa comunidade, ou esse povo, né, esse grupo étnico, ele tinha costumes, né, que para a gente não é tão comum. Primeiro porque está distante um bocado, né? Está muito distante, do outro lado do mundo, certo? E depois também porque está do outro lado da história, né? Há mais ou menos 2, 3 mil anos atrás, que essas histórias foram contadas, certo? Então, quando elas foram contadas, elas continham dados, ou elas contêm dados, que a gente precisa estudar, precisa compreender, precisa ver a etimologia, o significado da palavra, precisa entender os costumes da época, para poder interpretar de maneira correta, tá? As narrativas sagradas também não são lendas, né? Só mais não são transmitidas oralmente? São, mas as lendas elas não têm um propósito específico em si. Uma lenda ela não tem necessariamente uma relação com o transcendente. Ela não tem como objetivo nos dar um propósito, um sentido para a nossa vida, né? São histórias que foram contadas, transmitidas a partir do medo, da criatividade, da diversão de alguém, tá? Então a lenda é um outro tipo de literatura e tem um outro propósito, tá? Diferente das narrativas sagradas. Bom? E aí, galera, qual o significado delas, tá? Olha só, a narrativa sagrada, ela tem alguns significados, não tem só um. Por exemplo, teve um significado para quem escreveu. A pessoa que estava ali escrevendo,
talvez não tivesse nem a ideia da dimensão que aquela escritura ia ter. Talvez nem imaginasse que o mundo inteiro ia ouvir falar, por exemplo, da Bíblia, ia ouvir falar do Alcorão, ia ouvir falar... talvez alguns sim que já tinham esse propósito, como é o caso de Maomé, né? Mas a grande parte deles não tinha essa dimensão de que essa história aqui vai ser contada para o mundo inteiro. Eles estavam registrando a história do seu povo, como é o caso de 1º Reis, 2º Reis, lá do Antigo Testamento, tá? Então, tinha também o propósito de ensinar uma lição. A gente toma como exemplo aqui os provérbios, né? Talvez Salomão, na sua humanidade, né, não na questão da inspiração, mas na sua humanidade, ele não ia imaginar que esse texto ia chegar tão longe, ia chegar até nós, né? A gente estivesse conversando sobre eles agora aqui, ia se transformar em aula da Escola Marista Sagrado Coração, tá? Outra coisa, há um significado também da narrativa sagrada para o pesquisador, certo? Ele olha para um texto sagrado, né, para os Vedas lá do hinduísmo, para as Tripitakas lá do budismo, ou para a Bíblia, para o Alcorão, né, ou para a Torá do judaísmo, eles olham com o olhar de pesquisador. Eles não estão ali examinando aquele texto, né, para poder extrair algum tipo de fé. Eles estão ali examinando aquele texto exatamente para pesquisar o costume. Eles olham para o livro sagrado como um livro de pesquisa, então tem um outro significado para ele, tá? E, lógico, tem um significado também para o fiel, né, para a fé daquela pessoa que professa uma religião que tem aquela escritura como um texto sagrado, tá? Então, há um significado especial, porque a pessoa, quando lê, ela lê pensando no que aquela mensagem vai dizer para ela como pessoa, ou para a sua comunidade, como grupo de fé. Beleza? Vamos lá. Muito bem. As considerações finais, minha gente. Tá, Ju? A gente está no tempo, tá de boa? Okay, que bom. Olha só, a gente resolveu apresentar aqui algumas considerações finais. É claro que esses minutos, gente, não esgota o tema, né? Mas a nossa expectativa ao trazer essa conclusão, essas considerações, é exatamente interagir com essas narrativas, tá? Primeiro, entendendo a importância delas, né? Entendendo a importância. E quando a gente compreende essa importância, a gente percebe algumas coisas, tá? Só uma coisa, por que a gente fala de entender a importância das narrativas, certo? Porque muita gente hoje, infelizmente, independente se crê ou não, olha para um texto sagrado e menospreza, às vezes fala até mal, né? Não importa qual seja, gente, mas as pessoas não devem fazer isso, tá? E aí a gente explica por quê. Primeiro, porque nós devemos respeitá-las, aliás, porque faz parte de um povo, de um grupo. Então, quando eu desmereço algum tipo de texto sagrado, quando eu falo de essa mensagem, esse livro, ele é mentiroso e tal, né? Quando eu desclassifico, eu não estou desclassificando só o livro, eu não estou desclassificando só a narrativa, só a história, eu estou desclassificando também as pessoas. Então, se eu não tenho fé num determinado tipo de escritura, né, de texto, independente da religião, eu não posso desmerecê-la, porque, primeiro, há pessoas que acreditam nela. Então, eu posso não crer nela, mas eu tenho que respeitar as pessoas que creem, né? Então, eu não posso destratar, eu não posso desmerecer. Então, eu posso até dizer, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito no Alcorão, eu não acredito na Torá. Tá? Mas a gente não pode, de modo algum, desmerecer ou desclassificar aquele texto, né? Por quê? Porque fala para um determinado povo. Segundo, porque independente de qualquer coisa, a gente extrai lições importantes. Olha, vocês não imaginam a quantidade de livros, galera, que saiu, né, que foram escritos nos últimos anos, utilizando a literatura bíblica, né, e de outros povos também, certo? E foi usado onde? Na igreja, né, na capela? Não, foram usados nas empresas. As pessoas começaram a extrair lições de vida ali a partir dos textos dos provérbios, começaram a extrair lição de vida a partir da vida, da própria vida de Jesus, né? Um exemplo muito claro disso é o Augusto Cury, né? Que parece ser um homem de fé, mas ele utiliza exatamente para ajudar as pessoas, utiliza os evangelhos, né, a vida de Jesus, exatamente para poder trazer um conforto e um direcionamento para a vida das pessoas. E muita gente pega aquele livro ali, não é necessariamente um livro que remonta ao sagrado, né? Mas é um livro que ajuda, então a gente pode extrair lições importantes.
E, por último, porque pode nos oferecer significados, tá? Pode trazer significado à vida da gente, certo? E há uma gama enorme de pessoas que já deram depoimento, né, do que um determinado livro, do que determinada experiência, do que determinada história sagrada trouxe para a vida dela, né? Pessoas que estavam sem significados e começaram a receber tudo aquilo, né? E isso é algo muito importante, gente, tá? Então, qual a importância da narrativa sagrada que a gente viu por último? Porque pode trazer significado, pode trazer sentido para a vida de uma pessoa. Se tratando da fé cristã ou da fé islâmica, né, ou da fé judaica, as pessoas olham e dizem, existe um Deus, que eu chamo de um nome diferente dessas outras religiões, mas existe um Deus que me criou, um Deus que é Senhor de tudo. E a pessoa começa a se entender mais guardada, né? Para a gente terminar, eu quero chamar a atenção de vocês aí para essa imagem, do Salmo 23, né? Tá aí o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, numa outra tradução, e de nada terei falta, porque ele me preenche, né? Eu trouxe essa imagem aí exatamente porque esse salmo, eu tenho certeza que está trazendo muito significado para a vida das pessoas durante esse período agora de pandemia, né? As pessoas estão buscando nele, e em outros textos também, conforto, graça e paz, tá bom? E aqui fica uma última palavra. Gratidão, galera. Muito obrigado por estar aqui com a gente, certo? Por poder nos ouvir, tá bom? Então, abra aí agora para a Ju. Professor, a gente teve aqui uma única colocação de um Pois não. aluno, falando assim, Evaldo, no final faz um resumo bem básico de todos os capítulos, porque eu estou um pouco perdido, né? Então, eu acredito, professor, que a gente poderia depois, né, desse momento aqui com eles ao vivo, disponibilizar esses slides para eles, porque eu acredito que aí vai ficar mais fácil deles acompanharem, né? E até Ok. mesmo ver a gravação do seu vídeo que vai estar no YouTube logo mais, e aí na página da escola eles vão conseguir ver e aí tirando as dúvidas deles, tá certo? Ok. Ju, Oi, professor. talvez essas dúvidas, né, da galera, ou tá perdida, é porque alguns termos, né, eles são diferentes, né, gente? Alguns termos religiosos, eles não são tão comuns, né, para a gente, certo? Mas eu tenho certeza que quando você olhar de novo, perceber aí alguns exemplos, né, vocês vão se situar tranquilo, viu, galera? Bom, Isso. E aí, professor, para poder passar para o senhor poder encerrar, né, dar o tchau final aí para eles. Gente, eu gostaria de pedir que vocês, no final da aula, colocassem o nome de vocês aqui para a gente, né? Mandem os nomes de vocês que estão aqui presentes. Nós estamos vendo que são 28 presentes. Então, mande os nomes de vocês aqui para a gente poder tomar nota aqui, tá certo? Professor, eu vou lhe colocar na tela para o senhor poder dar o tchau para os alunos agora. eu tenho que fazer alguma coisa aqui, Ju, com slide? Não. Não, professor. Pode dar tchau, eles estão lhe vendo. E aí, no caso, vocês se encontram na próxima semana, né? Isso. Gente, olha, galera, olha, valeu mesmo, viu, pessoal? Queria estar podendo ver cada um de vocês, certo? Mas, olha, dê uma olhada, não perca o ritmo de estudo, gente. Se mantenham lá, voltados, né? Projete o dia de vocês, tá, galera? Organize o dia de vocês para que ele se torne bem produtivo, certo? A pessoa, vou passar o dia estudando? Não, gente, quando você organiza o dia, né? Aí você vai ver que as coisas vão fluir, você vai ter tempo para descansar, vai ter tempo para dar uma olhadinha lá nas redes sociais, assistir o que você gosta, para dormir e tal, mas tem que ter também o tempo para estudar. E ainda, ó, gente, junto com esse conselho, né, com essa ideia, fique em casa, galera, fiquem em casa, se protejam, se cuidem, porque isso é algo que a gente está fazendo por nós, pela nossa família e pela comunidade também, tá bom? Grande abraço, beijo, gente, até semana que vem, se Deus quiser. Tia Ju. Tá ok aí, gente?